Muito bem, estamos de volta e nesse vídeo a gente vai estudar mais 20 precedentes vinculantes que foram editados pelo TST em junho de 2025. Né? É o segundo vídeo, eu dividi em duas partes, né? Porque o TST numa só leva editou 40 precedentes, né? A gente fez a parte 1 com 20 precedentes e agora a parte 2. Tá? Demorei um pouquinho para fazer o segundo vídeo, mas foi por uma causa nobre, né? Porque eu estava me dedicando aqui nas férias a finalizar o curso de prática do processo do trabalho, né? Que é um curso novo, que eu vou lançar nas próximas semanas aí. Ficou muito bacana, tá? Então o pessoal que estava esperando, aí na expectativa já, perguntando quando que eu ia lançar o curso, agora eu praticamente finalizei as gravações já, né? Falta só fazer alguns detalhes ainda para poder lançar, então fiquem atentos aí nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, que nas próximas semanas a gente vai ter curso novo aí e posso garantir que ficou bem bacana, tá? É um curso de prática do processo do trabalho com inteligência artificial, tá? Então, bastante objetivo, bastante direto e aprofundando muito, né? E pegando desde a fase de conhecimento na vara do trabalho até o recurso de revista. Aprofundei bastante em recurso de revista, me tomou um bom tempo de estudo, né? E também a parte de execução, tá? Então, é um curso de prática do processo completo, né? Da petição inicial até a execução. Então, fiquem ligados aí que em breve esse curso vai estar disponível já para vocês, beleza? Bom, vamos começar então a ver os precedentes novos, né? Agora já tem cerca de um mês e pouco aí que foram editados, mas que são precedentes que vêm naquela ótica de reiterar a jurisprudência que já era consolidada no Tribunal Superior do Trabalho, tá? Nas turmas e também na própria SDI, tá? E agora se tornam precedentes obrigatórios, vinculantes. O primeiro tema que a gente vai ver é o tema 175, que menciona que a condenação da parte por litigância de má-fé não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É um tema simples, né, autoexplicativo, porque muitos juízes, se deparando com situações de litigância de má-fé, até como forma de tentar aumentar a punição dessa parte, alguns juízes iam lá e indeferiam a gratuidade de justiça, né, argumentando que seria incompatível a gratuidade com a má-fé. Mas a verdade é que são dois institutos completamente diferentes, né? Uma coisa é a gratuidade de justiça e outra coisa completamente diferente, claro, é a litigância de má-fé, né? A litigância de má-fé, é claro que ela tem que ser combatida, tem que ser punida, né? E ainda que a parte seja beneficiária da gratuidade, a parte pode responder sim e pode ter que pagar multa por litigância de má-fé, tá? Então o fato do juiz conceder a gratuidade, isso não vai inibir a pessoa de ter que pagar a multa por litigância, tá? A multa por litigância, ela pode sim ser cobrada, pode sim ser exigida, ainda que a parte não tenha gratuidade concedida. A gratuidade vai isentar a parte de pagar as despesas do processo, as despesas que são as despesas típicas, né? Que são os atos que não decorrem de uma sanção, né? Como, por exemplo, custas, né? Emolumentos, depósito recursal, se for o caso. Então, essas despesas a pessoa fica isenta, né? Porque ela tem a gratuidade de justiça, mas a multa pode ser cobrada, tá? Ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. Então, são duas situações diferentes, né? É claro que ninguém tem direito absoluto a ter gratuidade de justiça, isso vai depender, é claro, da pessoa atender os requisitos, né? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, muito em breve, vai decidir essa questão, né? Até hoje, o TST, o que prevalece no TST é que basta a declaração de hipossuficiência, né? Então, se a pessoa se declara hipossuficiente, declara que não tem condição de pagar as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento, da sua família, etc., então essa parte, em princípio, teria direito de ser beneficiária da justiça gratuita, a não ser que a outra parte, o adversário, comprove que a pessoa, na verdade, tem condição de pagar as despesas. Tá certo? Mas então aqui esse tema deixa muito claro, a meu ver, de forma muito correta, que são dois institutos completamente separados e diferentes, beleza? Próximo tema, tema 176 da tabela de recursos de revista repetitivos do TST. A tese ficou assim: o empregado que exerce atividade exclusiva ou preponderante de teleatendimento ou telemarketing tem direito à jornada de trabalho reduzida de 6 horas, prevista no artigo 227 da CLT. É a jornada reduzida dos empregados que são telefonistas, né? E também, atualmente, empregados que atuem no telemarketing, seja um telemarketing ativo, seja o telemarketing passivo, tá? E aí, lembrando, com relação a esses empregados de telemarketing,
a gente tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a NR17, que prevê algumas características diferenciadas para a jornada desses empregados. Tá? Então, além da jornada reduzida de 6 horas diárias e 36 horas semanais, esses empregados têm direito ao intervalo um pouquinho maior, o intervalo entre a jornada vai ser de 20 minutos, né? Ao contrário dos demais empregados que trabalham 6 horas, que têm direito a 15 minutos, né? Então, no caso do telemarketing, são 20 minutos de intervalo, que não são computados na jornada, e mais 2 pausas de 10 minutos. Né? E essas pausas são pausas que se computam na jornada. Né? Então, o empregado fica 10 minutos sem trabalhar, depois mais 10 minutos sem trabalhar, e esse tempo ele é contado como se fosse tempo de trabalho, tá? Diferente do intervalo entre a jornada, que é um tempo de interrupção do contrato, né? Portanto, ou melhor, de suspensão do contrato, né? Em que não vai haver o pagamento desses 20 minutos. Esses minutos não fazem parte da jornada. Beleza? E aqui a discussão que chega ao TST, né? Que chega por meio de acordos regionais que delineiam essa questão fática, a discussão é, tudo bem, o empregado ele exerce atividade atendendo clientes ao telefone, né? Só que, eventualmente, esse empregado faz algumas outras atribuições, algumas outras tarefas. Por exemplo, esse empregado ele tem que preencher algum documento ali, eventualmente, a partir daquele atendimento, né? Então, ele não fica às 6 horas ininterruptas ali no telefone, né? Ele faz alguma outra coisa. E o TST já bateu o martelo, agora em caráter vinculante, no sentido de que, ainda nesse caso, esse empregado vai se encaixar como empregado em telemarketing, tá? Então, se for uma situação de trabalho exclusivo, ele só atende telefone, não há nenhuma dúvida, tá? Agora, preponderante, é claro que aqui alguns podem criticar e falar, o TST foi ambíguo e tal. Mas isso aqui, gente, faz parte da atividade judicial, né? Claro que vai caber ao juiz interpretar e definir, em cada caso concreto, se aquela atividade é preponderante de telemarketing ou se não é preponderante. Né? Preponderante, é claro que não tem um critério único que o TST possa pré-estabelecer. Né? Isso vai ter que ser visto em cada caso concreto. Tá? Atividade preponderante, intuitivamente, né, se o empregado ficar a maior parte do seu tempo, por exemplo, lá ele trabalha 6 horas, aí das 6 horas ele fica 4 ou 5 horas ao telefone e o restante do tempo é um tempo que ele perde ali em atividades burocráticas, digamos, né, que decorrem dessas ligações que ele atende ou que ele faz. Me parece que esse caso aqui claramente seria enquadrado na tese, é uma atividade preponderante de teleatendimento. Né? Agora, se o empregado atende telefone, mas a atividade dele envolve na maior parte do tempo, né, ele fica 3, 4, 5 horas, por exemplo, fazendo atividades que não são o atendimento ao telefone, ele visita clientes, ele faz atividade burocrática, ele atende cliente pessoalmente também, né? Então, digamos que seja meio a meio, ele fique 3 horas no telefone e 3 horas ele fique em outras atividades. Aí me parece que não seria o caso de encaixar ou de enquadrar nessa tese, né? Porque a atividade preponderante aqui não seria atividade de teleatendimento, tá? Então, é claro que esse caráter preponderante vai ter que ser analisado em cada caso concreto e, a meu ver, faz parte do sistema, tá? O TST realmente não tinha como fixar aqui de forma a priorística, fixar uma quantidade de tempo, tá? Mas a gente pode interpretar que a metade da jornada seria algo razoável, né? Pelo menos se ele passar mais da metade da jornada, me parece que enquadraria, sim, aqui em caráter preponderante e, portanto, esse empregado estaria sujeito à NR17 e à limitação de jornada e às pausas que eu acabei de comentar. Maravilha? Próximo tema, é um tema interessante, é um tema também que é objeto de muitos processos na Justiça do Trabalho, né, que é o tema 177, que fala que os empregados das administradoras de cartão de crédito enquadram-se na categoria profissional dos financiários. Tá? E aqui, se a gente for ler os julgados que deram origem a essa tese, os julgados eles tratam de empregados que desempenhavam funções que não eram a função típica de financiário, a gente pode chamar. Né? A função, o cargo daquele empregado era um cargo, por exemplo, de atendente. Tá? É muito comum. Atendente nessa empresa que é uma empresa administradora de cartão de crédito. Tá? E o fato do sujeito ser atendente, o atendente por si só, ele não está calculando ali o empréstimo, não está concedendo ou negando, né, o limite do cartão de crédito, por exemplo. Ele está apenas atendendo o cliente. Mas o que a gente tem que lembrar é que no direito brasileiro, o enquadramento sindical do empregado é feito pelo chamado critério
do paralelismo simétrico, né? O que é o paralelismo simétrico? É aquela ideia de que a categoria profissional do empregado corresponde à categoria econômica do empregador. Tá? Então, para saber o enquadramento sindical do empregado, eu não tenho que ver a função que ele exerce, né? Salvo se for o caso de categorias diferenciadas, tá? Que é um tema também que eu abordo lá no curso de Direito do Trabalho. Aliás, o curso de Direito do Trabalho ele vai fazer parte do pacote aí do curso de prática, tá? Vai ser uma assinatura única que vai dar acesso aos 3 cursos, o curso de prática, o curso de Direito do Trabalho e o curso de processo do trabalho, tá? Mas retomando aqui, essa situação é uma situação que para você saber a categoria do empregado, você tem que saber a categoria do empregador. É a partir do enquadramento do empregador que você define, por paralelismo simétrico, você define a categoria do empregado. Então, se o empregador é uma empresa administradora de cartão de crédito, né, então, automaticamente, os empregados, e a empresa administradora de cartão de crédito é uma empresa financeira, é considerada uma empresa financeira, a empresa administradora de cartão de crédito, então o empregado ele vai ser financiário. Tá? O empregado dessa empresa, por paralelismo simétrico, o empregado é financiário. Tá? Ainda que a função daquele empregado específico seja de atendente, ele não mexa com crédito em si, não mexa com cartão de crédito em si, mas ele é sim financiário. Tá? Ainda que fosse um empregado, é que geralmente essas funções são terceirizadas. Vamos pensar uma pessoa que exercesse a função de vigia, né? Geralmente não existe porque você vai ter a figura de um vigilante que vai ser terceirizado, vai andar armado, etc. Mas vamos supor que essa empresa administradora de cartão de crédito tivesse um vigia. Ora, o vigia não tem nada a ver com a atividade financiária em si, a atividade financeira. O vigia não está pegando cartão de crédito, concedendo limite, vendo limite, modificando. Ele não faz nada disso, mas pelo mero fato de ele ser empregado da empresa administradora de cartão de crédito, por esse mero fato ele vai se enquadrar como financiário. Tá? E é isso que a tese elucida de forma bem clara. Né? Então, qualquer empregado de empresa administradora de cartão de crédito vai ser considerado financiário, independentemente da função que esse empregado exerça. Ok? E aí, eu até pulei aqui a 178, eu pulei para 179, que fala de uma situação correlata, mas que é diferente, né? Porque fala, os empregados de loja de departamento não se enquadram na categoria de financiários, né? E aqui, a partir da explicação que eu já dei na tese 177, fica fácil de compreender esse tema 179. Porque, veja, uma loja de departamento, o que é uma loja de departamento? É aquela loja que vende, por exemplo, roupa. Todo mundo conhece, né? As grandes cadeias de loja aí no Brasil, né, que vendem roupa no varejo, tem shopping, né? Os grandes shoppings sempre vão ter essas lojas, tá? E aí, nessa loja, qual o objeto social dessa loja? Né? Qual a atividade dessa empresa? Comércio, tá? Isso aqui é uma empresa de comércio varejista. Então, essa loja, ela é uma empresa financeira? É uma atividade financeira? Não, né? Essa loja de departamento que vende roupa, ela é comércio varejista, não é financeira. Não tem nada a ver com um banco, tá? E aí você vai ter, eventualmente, nessa loja de departamento, você vai ter alguns empregados que ficam ali num setor, né, cuja função específica é tentar oferecer ali um cartão de crédito daquela loja. Né? Geralmente é um cartão de crédito que tem convênio, tem parceria com algum banco. Claro que vai ter que ter, né, porque vai precisar ter uma instituição financeira por trás. Um banco ali que oferece cartão, que oferece um parcelamento, né? E isso faz parte da atividade, da função desse empregado. Mas esse empregado, ele é um empregado da loja de departamento. Ele não é um empregado do banco. Não tem ninguém do banco ali, né? Não tem sequer uma subordinação direta, né? Não tem ninguém do banco ali tomando conta. Simplesmente eles fazem um contrato por força do qual essa loja de departamento ela passa a oferecer cartões de crédito e isso gera vantagem para ambos, né? Gera vantagem para o banco, que passa a ter mais um cliente, e gera vantagem para a loja também, que pode oferecer um produto financiado, né? Facilita para os clientes comprarem. Então, mas esse empregado da loja, ele não é empregado do banco. Então, ainda que a função dele seja uma função de oferecer o cartão de crédito ao cliente, tentar angariar clientes para isso, esse empregado continua sendo um empregado da loja de departamento. Portanto, esse empregado é um comerciário. Ele não é um financiário, tá? Ah, mas Felipe, é injusto porque a função dele, ele está ali oferecendo cartão de crédito. Pouco importa, tá?
ressalvada a situação da categoria profissional diferenciada, no direito brasileiro o enquadramento sindical é feito pelo paralelismo simétrico. Eu tenho que saber a categoria profissional do empregador para poder enquadrar a categoria profissional do empregado, tá? Então, o empregado, nesse caso, é comerciário, porque a empresa, a empregadora, é uma empresa de comércio varejista, no caso de roupas, por exemplo, tá certo? Então, fica aí essa observação, né? E é um tema, uma tese, que complementa a tese anterior, né? Ela prova para nós, né, o fundamento aqui das duas, da 177 e da 179, o fundamento é justamente o critério de paralelismo simétrico, que é o critério vigente no direito coletivo do trabalho no Brasil. Beleza? Próximo tema, tema 178. A tese ficou assim: a parcela compensação orgânica paga aos aeronautas não configura salário compressivo quando esta forma de pagamento estiver prevista em norma coletiva, pois permite ao empregado identificar a parcela e o respectivo valor. É até um pouco estranho aqui essa tese, eu fui olhar os julgados que deram origem, é até um pouco estranho que esse tema tenha chegado ao TST, porque me parece uma situação muito óbvia, né? Uma situação que sequer caberia muita discussão, com todo respeito a quem possa ter questionado isso perante o TST, mas não vejo muito motivo para questionar. Qual era a situação aqui? A norma coletiva lá dos aeronautas, né, que é uma norma coletiva nacional, porque o Sindicato dos Aeronautas é um sindicato nacional, ela previa essa parcela chamada compensação orgânica. Tá? E essa parcela era um percentual fixo ali, salvo engano, de 20% sobre o valor da remuneração, mas era pago em caráter indenizatório. É como se fosse uma espécie de direito adicional ali que foi previsto na norma coletiva dessa categoria. A norma coletiva pode prever isso? É claro que pode. A norma coletiva pode criar direitos novos, situações novas. Esse é o papel fundamental da norma coletiva. É o papel de criar direitos, de ampliar direitos. E foi o que foi feito, né? Foi criada uma parcela adicional de 20%, né? E essa parcela era paga no contra-cheque numa rubrica separada. Você tinha lá salário, né? Por exemplo, horas de voo, no caso dos aeronautas, horas de voo. E aí vinha uma outra parcela, compensação orgânica, uma parcela separada no contra-cheque. Então isso aqui não tinha nada de salário complessivo, né? Chegava ao TST essa discussão, que seria um salário complessivo, e isso aqui não tem nada a ver com salário complessivo, né? Porque salário complessivo é a situação da súmula 91 do TST. É a situação em que a empresa paga ali vários direitos aglutinados numa única parcela, né? E aí é claro que nesse caso o empregado não tem como saber, porque ele está pagando salário, ele está pagando, por exemplo, hora extra, ele está pagando adicional noturno, tudo junto, né? Tudo junto numa rubrica só, numa parcela só. Ah, estou te pagando R$ 2.600 aqui a título livre. Mas qual é o valor de hora extra? Qual é o valor de adicional noturno? Isso tem que ser discriminado, isso tem que ser especificado, tá? E aí, realmente, se não for especificado, você vai ter um salário complessivo, né? E esse pagamento vai ser considerado inválido, vai ser um pagamento que vai corresponder apenas ao salário, né? E aí as demais rubricas vão ter que ser pagas novamente. Aquela ideia de quem paga mal paga duas vezes. Agora, aqui nesse caso, né, as empresas, as companhias aéreas, elas colocavam uma rubrica separada de compensação orgânica, tá? Então, é claro que isso não tem nada a ver com o salário complessivo, tá? Então, fica explicada aí a tese 178. Vamos partir agora para o tema 180. A tese ficou assim: o contato com álcalis cáusticos diluídos, a exemplo de soluções presentes em produtos de limpeza de uso doméstico, não enseja o pagamento de adicional de insalubridade por não se enquadrar na previsão do anexo 13 da NR15 da portaria lá do Ministério do Trabalho, que trata da substância em seu estado bruto e concentrado, né? Qual é a ideia aqui? É uma ideia muito simples também, tá? É a ideia de que a insalubridade só surge insalubridade naquelas situações que são previstas taxativamente na NR correspondente, no caso a NR15, tá? E aí você vai ter os anexos da NR15, aqui no caso seria o anexo 13, né, que prevêem quais são as situações, quais são as substâncias, os agentes químicos, físicos, né, que podem gerar insalubridade. Então, para a atividade ser considerada insalubre e o empregado ter direito de receber o adicional de insalubridade, é imprescindível que exista previsão específica na NR15, tá? E aí, ainda que o perito, né, ainda que o laudo pericial, de forma equivocada, o perito fale: olha, essa substância, essa atividade é insalubre,
né? Porque eu entendo, o perito dá uma justificação lá científica lá, que ele entende que seria insalubre, tá? Pouco importa a visão do perito, né? Por isso que o juiz ele pode divergir do laudo pericial, o juiz pode e deve julgar contra o laudo se o laudo for incorreto, né? E se o laudo falar que a atividade é insalubre, uma atividade que não está na NR15, uma substância que não está na NR15, o laudo está errado, tá? E, portanto, não vai ser reconhecida insalubridade. Esse aqui é um exemplo, né? Por quê? Essa substância, álcalis cáusticos, né? Mas que seja diluída em produtos de limpeza, não estão previstos na NR. Essa substância não está prevista na NR. É somente o álcalis cáusticos que estejam no estado bruto, concentrado, não é aquele que é diluído num detergente, num produto de limpeza. Então, se não está na relação da NR15, não é insalubre, não é insalubridade, tá? Eu pulei aqui para o tema 190, que é um tema muito parecido, né, que menciona a situação do cimento. Contato ou manipulação de cimento no exercício da função desempenhada pelo empregado na construção civil não está inserida também nas atividades classificadas como insalubres pelo Ministério do Trabalho, no anexo 13 da NR15, não ensejando, portanto, pagamento do adicional de insalubridade, mesmo se houver conclusão pericial em sentido contrário. Mesmo o raciocínio que eu tracei aqui na 180 é o da 190, tá? Aqui no caso é o cimento, na outra eram álcalis cáusticos, né? Aqui no caso o cimento. Cimento está na NR15? Não, cimento não está na NR15. Tá? Então, manipulação, contato com cimento não é atividade insalubre. Ainda que o perito fale com todas as letras no seu lado, isso aqui é insalubre. Mas isso, meu amigo, não está na NR15. Se não está na NR15, não existe insalubridade, ok? Então, vimos aí os temas 180 e 190. Vamos partir para o tema 181 agora. O tema 181 diz assim: é devida a indenização por dano moral em ricochete, dano indireto ou reflexo, por presunção relativa, isso aqui é importante, aos integrantes do núcleo familiar, filhos, genitores, irmãos e cônjuge ou companheiro de empregado que é vítima fatal de acidente de trabalho. Né? Ou seja, o empregado sofre um acidente fatal, ele vem a óbito, portanto, né? E aí é claro que isso vai gerar um direito de indenização por danos morais, né? Só não geraria, né, se fosse uma situação ali de culpa exclusiva da vítima, por exemplo, que poderia excluir o nexo de causalidade, né? Ou então uma situação eventualmente de culpa exclusiva de terceiros, né, numa atividade que não seja de risco, e aí poderia excluir eventualmente também o nexo causal. Mas em princípio, né, se houver culpa da empresa ou se for o caso de aplicar responsabilidade objetiva, é claro que os parentes vão ter direito de receber uma indenização por danos morais em decorrência do falecimento do empregado em serviço, né, em função daquele acidente de trabalho. Tá? E aí, a discussão que surge às vezes é essa: qual o limite, né? Qual o parente? Será que um primo de segundo grau tem direito de receber essa indenização? É claro que em princípio não, tá? Então perceba que o TST agiu muito bem aqui, a meu ver, porque ele construiu a ideia de uma presunção relativa, né? Aquela presunção que é chamada em direito de presunção juris tantum, uma presunção, portanto, que pode ser afastada por prova em contrário. Então, essa presunção, ela decorre aqui nesse caso das máximas de experiência, ou máximas de experiência, né? Por quê? Porque geralmente, né, os filhos, os pais, os irmãos e o cônjuge, é claro que são pessoas mais próximas e são pessoas que tendem a ter um sofrimento ali presumido pela morte do ente querido. Então, é claro que a presunção relativa nesse sentido. Essa presunção pode ser afastada, Felipe? Sim. É claro que essa presunção pode ser afastada, porque pode ser uma situação em que a pessoa não tinha nenhum contato com o pai, por exemplo, né? Não via o pai há mais de 30 anos, por exemplo, nunca teve contato, né? Ou então não tem contato com o irmão também, brigou com o irmão há mais de 30 anos e não tinha contato. Né? Um cônjuge que era separado de fato já, por exemplo, há muitos anos já também, a pessoa já tinha uma outra vida com outra pessoa, né, simplesmente não fez a formalização do divórcio ali. É claro que o caso concreto ele pode trazer essas nuances e essa situação ser afastada, essa responsabilidade e esse direito de indenização ser afastado. É possível? Sim, é possível. Né? Caberia aqui, no caso, a reclamada o ônus de comprovar, né, o ônus de desconstituir essa presunção. Né? Seria esse o raciocínio aqui. E agora, ao contrário do senso aqui, será que é possível que outros parentes ou até pessoas que não são parentes, mas que são amigos muito próximos,
possam receber uma indenização por danos morais, nesse caso? Também é possível, tá? Um amigo íntimo, né? A gente sabe que existem amigos que são muito mais próximos do que irmãos, por exemplo, que tem um contato ali constante com a pessoa, ele pode ter um contato muito maior e ter um sofrimento muito maior do que o irmão. É possível que aconteça isso? Sim, é possível. Só que nesse caso não vai ter presunção. Nesse caso vai caber a essa pessoa comprovar a relação dela, né? Que ela tinha uma relação íntima, que ela tinha uma relação de muita proximidade, né? Apesar de ser um primo, por exemplo, é como se fosse um irmão, porque viviam juntos ali há muitos anos, às vezes viviam na mesma casa, no mesmo local, né? Então é claro que aí as nuances do caso concreto é que vão dar, tá? O TST não tem como fechar aqui na tese todas as situações. O TST estabeleceu a presunção, a meu ver, corretamente, daquelas situações que são as situações mais usuais e mais normais, de acordo com as máximas da experiência. Mas é claro que isso pode ser afastado no caso concreto, ou uma outra situação pode ser incluída aqui de acordo com o caso concreto. Beleza? Próximo tema, tema 182. Ficou assim a tese: incabível a condenação em honorários advocatícios previsto no artigo 791-A, caput da CLT, na medida cautelar de produção antecipada de provas, artigo 381 do CPC, não se configurando pretensão resistida a recusa da parte reclamada em atender à notificação extrajudicial, tá? Aqui é a chamada produção antecipada de provas, o chamado PAP, né? Vou falar PAP aqui para ser mais fácil da gente se comunicar, tá? Então, no PAP, né, produção antecipada de provas, a gente tem um procedimento que é um procedimento de jurisdição voluntária, né? Um procedimento em que não há lide, não há conflito de interesses, porque o pedido, né, no PAP, o requerimento no PAP, é o requerimento a que a outra parte, né, no caso o requerido, apresente aqueles documentos. Geralmente vai ser isso, tá? Então, por exemplo, que a empresa apresente os documentos lá que vão viabilizar o empregado perceber se ele tem algum direito, se não tem algum direito, se tem alguma diferença de hora extra, por exemplo, se não tem, né? Então, aqui não é um conflito, não é uma lide, tá? E a situação que chegou ao TST, né, e que gerou essa tese, qual é a situação? A situação em que, por exemplo, o trabalhador, né, o caso mais comum vai ser esse, o trabalhador, ele faz uma notificação extrajudicial, até por um meio informal, por um e-mail, né? Mas, enfim, na via administrativa, esse trabalhador vai lá e pede para que o empregador forneça aqueles documentos, por exemplo. O empregador não responde ou nega, fala que não vai fornecer. Aí o empregado vai lá judicialmente e ingressa com essa medida do PAP, com a produção antecipada de provas, né? E aí alega que o empregador se recusou a entregar essa documentação de forma extrajudicial. O empregador vai lá e entrega, né? Quando chega na justiça do trabalho, o empregador vai lá e entrega a documentação, né, que foi pedida pelo trabalhador. Nesse caso, teria alguma lide, algum conflito? Não. Nesse caso não tem conflito, tá? Então o que o TST falou foi isso, né? Então, nesse caso, não existe uma pretensão resistida, não existe uma lide. Ainda que o empregador não tenha entregado espontaneamente, de forma extrajudicial, né, não há lide, não há conflito e, portanto, são indevidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor desse trabalhador aqui na ação do PAP. Tá? Essa que é a situação. Né? A situação mais delicada, e que não foi abordada aqui pelo TST, é a situação em que o empregador, na ação judicial, no PAP, né, o empregador não fornece os documentos, por exemplo. Né, se recusa a fornecer, fala que não pode fornecer, enfim, que não possui aquele documento, e o empregador não fornece judicialmente. Tá? Essa é uma situação muito intrincada que o TST não resolveu ainda. Eu tenho até um texto sobre isso no meu site, né? Vou tentar deixar linkado aqui para vocês. É muito fácil achar, é só colocar o meu nome, Felipe Bernardes, e colocar produção antecipada de provas. Tá? Vocês vão encontrar um artigo meu que eu escrevi junto com o professor Bruno Freire, em que a gente abordou essa questão aí da produção antecipada de provas e as possibilidades. Tá? O meu entendimento aqui é que não seria cabível sequer usar medidas coercitivas, tá? Que seria um caso que isso se resolveria na questão de ônus de sucumbência na ação principal que vier a ser ajuizada, tá? Mas é um tema que demandaria aqui muito tempo para desenvolver, né? É um tema que eu posso abordar numa aula futura aí, caso vocês tenham interesse, coloquem aí para mim nos comentários, tá? Mas eu tenho um texto sobre isso, em que eu explico meu ponto de vista com relação a essa questão, tá? Mas não é o tema aqui do TST, então por isso eu não vou aprofundar. O tema diz respeito à situação específica em que o empregador fornece a documentação em juízo. Ele se recusou a fornecer extrajudicialmente, tá? E aí, nesse caso, está pacificado, então,
que não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, tá? Próximo tema, tema 183. A tese ficou assim: o termo inicial do prazo prescricional à pretensão de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional coincide com a ciência inequívoca da consolidação da lesão em toda a sua extensão, tá? Faltou o artigo A aqui na tese, a redação saiu errada. Em toda a sua extensão. Bom, aqui é uma ideia muito consagrada já também na jurisprudência do próprio TST, tá? O TST já tinha esse entendimento no sentido de que, olha, em caso de doença ocupacional, tá? Ou em acidente de trabalho, nos dois casos aqui, né? É claro que é o prazo prescricional no direito do trabalho, a gente sabe que é o prazo de 2 anos após a extinção do contrato, né? E de 5 anos na vigência do contrato de trabalho. É o prazo prescricional que está na Constituição, artigo 7º, 1929, todo mundo conhece, tá? A dúvida aqui é qual vai ser o termo inicial, a partir de quando vai começar a contar esse prazo, por exemplo, de 5 anos ou de 2 anos de prescrição, né? A partir de quando? É da data em que a pessoa começou a apresentar os primeiros sintomas da doença, por exemplo? É da data em que ocorreu o acidente, no caso de um acidente típico, né? Então esse é um tema que sempre gerou uma certa polêmica, mas o TST já há muito tempo já tinha pacificado no sentido de que o que vale é a data da ciência inequívoca da consolidação da lesão, tá? O que seria essa ciência inequívoca? É quando a pessoa ela toma conhecimento efetivo, sem nenhuma sombra de dúvidas, de que ela sofreu uma limitação na sua capacidade de trabalho, que ela passou a ter, portanto, uma incapacidade laborativa, né, que pode ser total ou parcial, né? Uma incapacidade de trabalho para aquela função que ela desempenhava. Né? É na data em que ela toma conhecimento efetivo, sem nenhuma dúvida, com relação a isso. Qual vai ser essa data? Tá? Em geral, essa data vai coincidir, por exemplo, com a data em que essa pessoa venha a ser aposentada por invalidez. Então, na data em que o benefício previdenciário é suspenso e a pessoa é aposentada por invalidez, nessa data a gente teria aqui claramente uma ciência inequívoca da consolidação da lesão. Qual a extensão dessa lesão? Né? Então, geralmente, é a data em que a pessoa foi aposentada ou a data em que o benefício previdenciário é suspenso, né? Porque pode ser que a pessoa seja readaptada e tal para uma outra função, para um outro trabalho, né? Então, geralmente, a data de alta do benefício previdenciário também é tida como a data de consolidação da lesão, tá? É claro que isso vai ter que ser visto em cada caso concreto, né? Mas, em geral, são essas datas. Né? Em geral, a pessoa vai ter um benefício previdenciário, né, decorrente daquele acidente, daquela doença, e a partir da alta médica, né, é que vai se constatar até onde que ela pode trabalhar, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, se essa incapacidade... Porque a pessoa pode estar em benefício, por exemplo, e ser um benefício temporário, né? E ainda existir uma perspectiva ali de recuperação. A pessoa não sabe que está incapacitada. Ela está incapacitada, ela acha que é de forma provisória ali, mas na verdade se torna algo permanente. Né? Então é por isso que enquanto a pessoa estiver no benefício previdenciário, geralmente você não tem um prazo prescricional fluindo, né? Porque a pessoa em tese poderia se recuperar, tá? Então essa é uma situação que na prática é um pouco delicada às vezes, né? Porque quando você tem um acidente típico de trabalho, um acidente típico é aquele que acontece instantaneamente, num momento específico no tempo, né? A pessoa caiu de uma escada, sofreu um acidente ali. Só que ainda que ela sofra um acidente naquela data, né, no dia 10 de março, por exemplo, de 2025, ela caiu da escada, sofreu um acidente. Ainda que o acidente, quer dizer, o evento, ele tenha acontecido numa data certa, específica, realmente a prescrição nem sempre ela pode contar da data desse evento. Por quê? Porque a pessoa cai da escada e começa a ter problemas, por exemplo, na coluna em função dessa queda. Só que é uma situação que começa de uma forma e vai se agravando depois, percebe aqui? Então não dá para cravar que vai ser a data do próprio acidente ou vai ser a data da primeira vez que ela descobriu que estava doente. Né? Isso vai ter que ser visto em cada caso, porque o quadro de saúde ele pode progredir ou pode piorar, pode haver uma expectativa de melhora ou de piora. Tudo isso vai influenciar na contagem do prazo, tá? Então, o prazo da prescrição ele só vai contar quando a pessoa realmente tiver uma ciência inequívoca. Isso quer dizer, uma ciência sem sombra de dúvidas da lesão. A lesão se consolidou dessa forma aqui.
a limitação funcional é essa, né? A extensão da lesão é essa. Então, aqui nesse momento é que começa a contar o prazo prescricional. Isso pode acontecer, às vezes, até na perícia médica, tá? Na perícia médica no INSS ou em juízo, tá? Na perícia médica em juízo, porque a pessoa não tem a dimensão ainda do tamanho da sua lesão, tá? Então, é claro que se eu fosse advogado, eu procuraria ajuizar essa ação, claro, dentro do prazo mais curto possível, né? O mais perto possível ali do evento. Mas é claro que nem sempre a questão chega ao advogado, né? Às vezes o cliente só procura quando o acidente já aconteceu depois de 2, 3, 4 anos, né? E aí você vai ter que verificar, né, em qual momento que realmente aquela pessoa teve um laudo ali inequívoco, né? Um afastamento previdenciário, por exemplo, né, que teve alta, ele foi readaptado, e aí, naquele momento ali você pode sustentar que a partir dali começaria o prazo da prescrição nesse caso. Beleza? Próximo tema, esse aqui é bem interessante, tema 184. São devidas as parcelas vincendas de horas extras, enquanto a situação de fato que as originou permanecer inalterada. Parcela vincenda é a parcela futura, né? Seria aquela situação em que o contrato de trabalho ainda está em vigor, né? O contrato de trabalho está em vigor, né? E, portanto, a condenação abrange parcelas pretéritas já vencidas e parcelas futuras, que são as parcelas vincendas, tá? E é possível condenar em hora extra vincenda, futura? É uma situação que não é tão usual, mas é possível. Quer ver um exemplo aqui? Inclusive foi o exemplo que gerou essa tese aqui no TST, no julgado específico lá que foi escolhido. Situação de bancário, tá? O bancário, vamos supor que o banco enquadre esse bancário que está com um contrato de trabalho ativo, o banco enquadre como jornada de 8 horas, o banco entenda que é uma jornada de 8 horas. Esse bancário vai à Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho considera que não, que a jornada desse bancário deveria ser uma jornada de 6 horas, porque não era um cargo de confiança, não era um cargo de gerência, era um cargo bancário mais simples e que a jornada deveria ser de 6 horas. E aí, nesse caso, o juiz vai lá, condena o banco a pagar as diferenças de horas extras, né, considerando uma jornada de 6 horas diárias, né, então horas extras já vencidas, né, horas extras pretéritas, portanto, beleza. Mas, como o contrato está ativo, o juiz condena também o banco a pagar as horas extras vincendas. Ou seja, enquanto esse sujeito estiver nessa função, né, desempenhando a mesma atribuição, a mesma função que ele está desempenhando, a jornada vai ser de 6 horas. E se ele trabalhar mais de 6 horas, tem que ser pago como hora extra. Uma condenação em parcelas vincendas, em parcelas futuras. Né? É possível? Sim, não só é possível, como é imprescindível. Né? O próprio CPC, ele estabelece, não lembro de cor agora o dispositivo, se alguém estiver assistindo aí e puder fazer a gentileza de colocar nos comentários, né, é só você pesquisar no CPC, parcelas vincendas. Né? Parcelas vincendas, elas são incluídas na condenação. Parcelas vincendas são um pedido implícito. Tá? Ainda que a pessoa não peça na sua petição inicial, né, as parcelas vincendas são consideradas pedidos implícitos por força de lei, tá? Então, o juiz deveria incluir, sim, a parcela vincenda, caso o contrato de trabalho esteja ativo. Beleza? Próximo, tema 185. O reconhecimento da impenhorabilidade do único bem imóvel familiar alugado a terceiros, pelo enquadramento como bem de família, depende da comprovação de que a renda obtida com a locação é utilizada para a subsistência ou custeio de outra moradia do executado ou da sua família. Aquela velha ideia, né? O bem imóvel único, residencial do casal, da família, né? Hoje em dia até a pessoa solteira, né? O bem imóvel residencial, ele é um bem de família e ele é um bem que é impenhorável. Existe uma impenhorabilidade absoluta, né? Ressalvadas ali algumas situações que a própria lei traz, né? A Lei 8.009 de 90 traz, né? Como a situação, por exemplo, dos créditos de empregados da própria residência, como seriam empregados domésticos, tá? Tirando essas situações excepcionais, o bem de família é absolutamente impenhorável. E aí, o que a jurisprudência construiu, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, é que essa impenhorabilidade subsiste, ela permanece válida, ainda que esse bem imóvel seja alugado para terceiros. Só que nesse caso, é claro que a pessoa que reside, quer dizer, o executado, né, que reside nesse bem, ela vai ter que comprovar, o ônus da prova é dela, tá? Ele, executado, vai ter o ônus da prova
de comprovar que a renda daquele aluguel é usada para a subsistência da família ou para pagamento de outra moradia do executado de sua família. Então ele tem um imóvel, por exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, lá ele tem um imóvel, digamos, lá no bairro do Flamengo, tá? Só que ele aluga esse imóvel, né? Digamos que ele aluga esse imóvel, lá, um aluguel no Flamengo ali, vamos dizer, R$ 3.000, ele aluga esse apartamento, só que ele aluga um outro apartamento, por exemplo, em outro bairro, tá? Ele paga um aluguel, por exemplo, lá no bairro de Botafogo, tá? Um bairro vizinho ali, né? Ele aluga o apartamento em Botafogo, né? E paga uma quantia muito aproximada, né? Ele paga os mesmos R$ 3.000 de aluguel. Né? Então ali fica evidenciado que ele, na verdade, trocou de bairro, mas ele está pagando por meio do aluguel que ele obtém naquele apartamento que ele possui, que é o único imóvel residencial que ele possui. Tá? Ah, ele tem 2 imóveis, 3 imóveis, será que pode somar o aluguel dos 3? Não, aí claro que não. Tá? Então aqui seria um imóvel residencial, esse um imóvel residencial ele vai ser impenhorável ou a renda que decorre dele, desde que comprovadamente essa renda seja utilizada para custear a subsistência, quer dizer, os custos, né? A pessoa prova que não tem outra fonte de renda, por exemplo, né? Ou a pessoa prova que ela paga o aluguel dela atual com essa renda do imóvel que ela aluga. Beleza? Próximo tema, tema 186. O atraso na homologação da rescisão contratual, quando o pagamento das verbas rescisórias é efetuado dentro do prazo legal, não enseja por si só a incidência da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Atraso na homologação da rescisão, mas o pagamento das verbas rescisórias é feito dentro do prazo. Né? O prazo da lei, a gente sabe que é um prazo de 10 dias após a extinção do contrato para o pagamento da rescisão contratual. Né? Bom, aqui é uma situação até que causa um pouco de estranheza, porque a gente sabe que desde a reforma trabalhista, desde a Lei 13.467 de 2017, não há necessidade mais de homologação da rescisão. Homologação da rescisão no sindicato ou no Ministério do Trabalho, isso não existe mais desde a reforma trabalhista, tá? Não existe como regra. Né? O que pode acontecer aqui, eventualmente, são situações excepcionais, como, por exemplo, a situação daquele empregado que tem uma garantia provisória de emprego, tá? Se o empregado tem uma garantia provisória de emprego, como o caso de uma gestante, por exemplo, né? E aí ela pede demissão, tá? Ela pede demissão. Essa demissão dela, ela vai ter que ser homologada perante o sindicato, né? Para que tenha validade esse pedido de demissão. Né? Então essa seria uma situação excepcional, né? O TST entende que se aplica aqui o artigo 500 da CLT e aí essa extinção do contrato, no caso por pedido de demissão, vai ter que ser homologada, beleza? Então nesse caso aqui você vai ter que marcar uma homologação. Só que ainda que a homologação atrase, ainda que a homologação demore mais do que 10 dias, não vai ser devida a multa de um salário, a multa do 477. Né? Desde que o pagamento das verbas em si seja feito no prazo de 10 dias. Tá? Então, essa seria a única forma de compatibilizar essa tese com o regramento atual. Tá? E também, claro, esse entendimento aqui valeria para homologações e para extinções de contrato de trabalho anteriores à reforma, né? Anteriores lá a 11 de novembro de 2017, que foi o dia em que entrou em vigor a reforma trabalhista. Tá? É claro que hoje em dia a gente já está em 2025, já tem quase 8 anos aqui da reforma e, portanto, não parece que a gente vá julgar um caso hoje em dia nessa situação. Parece que realmente a situação é muito mais do artigo 500, né, do empregado que tem garantia provisória de emprego. Mas, eventualmente, pode ter algum processo residual, né, processo com sentença anulada, que demorou, foi para o TST, voltou, e aí esse entendimento valeria também para esses casos, portanto, anteriores à reforma, em que a homologação era obrigatória, tá? E aqui, só lembrando, né, o tema 127, a gente já apreciou em outro vídeo aqui no canal anteriormente, né, é a situação também de extinção do contrato de trabalho já após a vigência da reforma trabalhista, né? E nesse caso vai ser devida a multa do 477 se o empregador deixar de entregar os documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes em até 10 dias do término do contrato, ainda que as verbas rescisórias sejam pagas no referido prazo. Tá? Tem um vídeo específico aqui em que a gente abordou isso, eu trouxe só porque é um tema correlato, tá? Pode gerar alguma confusão, mas não vou nem aprofundar aqui para não gastar mais o nosso tempo. Próximo tema aqui interessante. Tema 187. A tese ficou assim: é ineficaz a apresentação de carta de fiança em substituição ao depósito recursal
emitida por instituição não autorizada pelo Banco Central do Brasil. Então a gente sabe também aqui que desde a reforma trabalhista é possível que o depósito recursal, aquele valor que vai ser recolhido, né, por ocasião do recurso, né, que tem um limite lá da tabela do TST, né, e o limite também, que é o limite do valor da condenação, né, pode ser feito o depósito em dinheiro ou pode ser feito por fiança bancária, tá? Por fiança bancária. E também, a gente aqui não está referido na tese, mas o seguro garantia judicial, tá? Seguro garantia judicial. Né? Aqui a tese menciona a fiança bancária. Né? E para que seja válido, né, uma fiança bancária, a fiança bancária, o nome já diz, né, bancária, tem que vir de um banco, tem que vir, portanto, de uma instituição financeira que seja autorizada a operar como banco pelo Banco Central do Brasil. Tá? A mesma coisa para o seguro garantia judicial, tem que ser por uma entidade que seja autorizada, no caso, pela SUSEP, porque aqui vai ser uma seguradora que vai atuar. Tá? Então, aqui no caso da tese, ela menciona a fiança bancária, ou seja, o reclamado, por exemplo, apresenta o recurso ordinário, recurso de revista, apresenta ali supostamente uma fiança bancária, mas a entidade que oferece aquela fiança bancária não é uma entidade autorizada, não consta no site do Banco Central. Né? E aí, para isso, você vai ter que verificar o site do Banco Central. No site do Banco Central, você vai ter a relação de instituições que são autorizadas e que são fiscalizadas pelo próprio Banco Central. Tá? Então, se aparece uma fiança bancária lá do banco XYZ lá, que não está autorizado pelo Banco Central, então isso não tem valor. Tá? E o detalhe aqui é o seguinte, na visão do TST, não está escrito aqui na tese, tá? Mas na visão do TST, né, a visão das turmas do TST, já está pacificado esse entendimento lá. Eu, particularmente, não concordo com esse entendimento aqui específico, tá? Mas o TST fala que, nesse caso, não vai haver prazo para regularização. Tá? Não vai ser concedido prazo para regularização dessa irregularidade. Tá? O que diz aqui, né? Apresentaram aqui a fiança bancária, né? Sem, entretanto, comprovar que a empresa emissora da fiança bancária é uma instituição bancária ou seguradora registrada junto ao Banco Central. Né? E aí complementou aqui, não se trata da hipótese prevista na OJ 140 da SDI 1, uma vez que não se verifica recolhimento insuficiente a ensejar concessão de prazo para regularização, mas sim ausência de recolhimento, o que acarreta a deserção do recurso apresentado. Tá? Até o relator aqui, ministro Alexandre Luiz Ramos, ressalvou o entendimento pessoal dele. Eu, particularmente, concordo com o ministro Alexandre aqui nesse caso. Tá? Eu acho que é um rigor excessivo do TST. Eu acho que caberia, sim, conceder um prazo lá de 5 dias para a regularização daquele vício, que é um vício formal sanável daquele recurso. Tá? Mas não é a ótica prevalecente no TST. O TST entende que essa situação é uma situação de ausência de preparo e que, nesse caso, então, não vai ser concedido prazo, ou seja, o recurso vai ser considerado deserto sem que a parte recorrente tenha possibilidade de regularizar. Tá? Essa é a visão do TST, concordemos ou não. Trouxe mais um julgado no mesmo sentido, tá? Um julgado de 2023. Não vou ler com vocês, né? Quem quiser aí pode tirar um print ou pode pausar o vídeo para ler, mas o julgado é no mesmo sentido que eu acabei de falar para vocês. Beleza? Próximo tema, tema 188. A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o disposto na Resolução 247 de 2019 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tá? Ou seja, situação, então, de honorários periciais. Tá? Honorários periciais. É uma situação que a gente tem que também criticar um pouco aqui, né? Enfim, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? E, a meu ver, é uma situação que deveria talvez ser revista, né? Ou ser reavaliada com certo cuidado, tá? Por quê? Porque a gente tem visto na prática judiciária muitos pedidos de perícia, tá? Muitos pedidos de perícia e muitos pedidos infundados, tá? Porque é claro que tem aquelas situações que são duvidosas, aquelas situações que realmente existe alguma dúvida ali com relação àquela insalubridade, com relação àquela situação médica, né? E aí seria uma situação razoável até que a União pagasse. Mas eu vejo muitos casos aí em que claramente é uma situação que não gera, por exemplo, o direito à insalubridade, à periculosidade, a indenização por danos morais decorrentes de doença, uma situação muito evidente, né? Situações até um pouco caricatas que já foram anunciadas aí pela imprensa, né?
Por exemplo, situação em que a pessoa alega uma doença que nitidamente é uma doença que não tem nada a ver com o trabalho, né? A pessoa alegou ali, por exemplo, pedra nos rins, né? É uma situação que não tem nada a ver, né, com o trabalho que ela desempenha, né? Agora me fogem aqui exemplos. Se vocês lembrarem algum exemplo caricato como esse, botem aí nos comentários aí para a gente recapitular. Mas tem exemplos que são bem caricatos aí, tá? Que a situação não tem nada a ver e a parte faz perícia. Aí quem paga é a União. Só que a União somos nós, né? A gente tem que lembrar que a União não existe, né? A União é uma entidade abstrata. Todo o dinheiro da União é um dinheiro do contribuinte, é um dinheiro do povo brasileiro, tá? Então, cada perícia absurda que se faz, e às vezes se fazem perícias assim, né, em situações que nitidamente não tem nada a ver com o contrato de trabalho, quem está pagando são todos os brasileiros, né? Isso é menos dinheiro que sobra para a saúde, para a educação, para a segurança pública, né, com gastos desnecessários. Tá? Então, para mim, isso aqui tinha que ser reavaliado, visto com cuidado, tá? Porque o direito de acesso à justiça, por mais que seja um direito importante, não pode ser um direito absoluto nessas situações de abuso processual, tá? E que a gente vê. É inegável que a gente vê isso sim na Justiça do Trabalho. Não estou falando que é sempre, não estou falando que são todos os casos, mas existem muitos casos sim em que são feitas perícias que não deveriam existir. A verdade é essa, tá? E aí a União vai pagar. Se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita, né, e geralmente vai ser, em grande parte dos casos, a maioria dos casos ele vai ser, né, então ele vai ficar isento. Ainda que ele tenha um crédito para receber no processo, né, a gente sabe que o Supremo falou que esse regramento seria inconstitucional, e aí, portanto, né, vai priorizar o acesso à justiça, como se o acesso à justiça fosse um direito gratuito. E na verdade não é, né? Acessar o judiciário custa dinheiro, né? Custa dinheiro para o cidadão brasileiro, que vai ter que custear essa máquina e vai ter que pagar honorários periciais, muitas vezes em situações indevidas, tá? Então, particularmente, eu tenho sérias ressalvas aqui com esse entendimento, né? Eu acho que esse acesso tem que ser visto com cautela, com muito cuidado, mas não de forma irrestrita, né? Porque isso acaba estimulando uma litigância irresponsável, né? A verdade é essa, tá? Mas é o entendimento vinculante do Tribunal Superior do Trabalho. Tema 189. As entidades paraestatais integrantes do Sistema S não fazem parte da administração pública direta ou indireta, sendo entidades de direito privado, razão pela qual, configurada a terceirização de mão de obra, respondem subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da prestadora, sem necessidade de constatação de culpa na fiscalização do contrato de prestação de serviços. Aqui é o chamado Sistema S, né? Sistema S, Senai, SESI, SESC, né? E assim segue, né? Que são entidades que são paraestatais, porque elas têm alguma relação com o Estado, mas elas são entidades de direito privado, como a tese colocou muito bem aqui. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso, tá? Então, por exemplo, essas entidades, elas não se sujeitam a precatórios, tá? Os pagamentos das dívidas delas não são por precatórios. Elas não fazem concurso público também, tá? Elas não fazem concurso público. Elas, no máximo, têm que fazer ali um procedimento público seletivo, né, com critérios objetivos que não constituem um concurso público, tá? Então, mas apesar disso, elas recebem valores ali que são contribuições parafiscais, né? São contribuições que vêm dos integrantes da categoria econômica, quer dizer, das empresas daquele ramo, né? E que é uma contribuição que é compulsória, né? Que tem natureza tributária. Então, essas entidades, elas são aí uma peculiaridade, né? Para dizer uma expressão que, na verdade, é incorreta, seria a jabuticaba, porque a jabuticaba, ela, na verdade, existe não só no Brasil, né? A jabuticaba não é exclusiva do Brasil, como às vezes se pensa, né? Mas, para usar essa expressão batida, isso aqui é uma jabuticaba brasileira, né? Porque é uma entidade que ela recebe uma verba que é compulsória, que é tributária, mas ela é uma entidade privada, né? É uma situação bem estranha, né? É uma situação estranha que se justifica no Brasil aí por razões históricas, tá? Enfim, não vou entrar aqui nesse mérito se elas deveriam ter sido extintas ou não, enfim, mas é o que existe no Brasil hoje em dia, tá? E aí, bom, de todo modo, elas são entidades privadas e aí, portanto, se elas são entidades privadas e se elas terceirizam, por exemplo, serviço de limpeza, de vigilância, etc., né? Então, nesse caso, vai ser pura e simples a aplicação da súmula 331 do TST. Responsabilidade subsidiária. Não vai se aplicar, então, não vai se aplicar para elas o tema 1118 da repercussão geral do Supremo.
né, que fala que, em se tratando de administração pública, precisaria ter uma comprovação pelo trabalhador acerca da falha na fiscalização, tá? Então, o tema 1118 não se aplica, aqui vai ser pura e simples aplicação da súmula 331. Estamos quase terminando já. Essa aqui, salvo engano, é a antepenúltima, então temos mais 4, né? Temos mais 4 teses aqui. Tema 191, a parcela sexta parte, prevista no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, deve ser calculada sobre os vencimentos integrais do agente público, excluídas as parcelas, gratificações e vantagens instituídas por leis estaduais que limitam expressamente sua incidência em outras verbas. Não vou nem aprofundar muito aqui nesse, né? Por quê? Porque esse aqui, em primeiro lugar, é um tema exclusivo aqui do Estado de São Paulo, tá? Então é exclusivo do Estado de São Paulo e tem uma previsão na Constituição de São Paulo. E também é o seguinte, esse tema aqui acaba sendo um tema, eu diria, um tema remanescente, né, de processos aí que ainda foram ajuizados. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, acho que há uns 2 anos atrás mais ou menos, decidiu que não é de competência da Justiça do Trabalho uma ação em que um empregado público, tá, um servidor público, é melhor, vou até colocar diferente, vou colocar o servidor público seletista, tá? Ou seja, o servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional, né? Então seria o empregado do município, do estado, da União, o empregado de uma autarquia ou de uma fundação pública de direito público, né? Que seria um servidor público seletista. É diferente do empregado que é o empregado da empresa estatal, tá? Empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, para os empregados estatais, não tem nenhuma restrição com relação à competência do Justiça do Trabalho. A restrição de competência que o Supremo falou, em tese de repercussão geral, é para o servidor seletista, quer dizer, ele é contratado como empregado da administração direta, autárquica ou fundacional, tá? E o Supremo falou, olha, é de competência da Justiça Comum a ação em que o servidor público seletista peça uma parcela, uma verba que seja de natureza administrativa, que seja prevista, portanto, numa lei do próprio ente federativo. Tá? Então, o empregado, por exemplo, do Estado de São Paulo, ou de uma autarquia de São Paulo, ou, por exemplo, de uma fundação pública de direito público sediada no Estado de São Paulo, esse empregado vai ter esse direito, que é uma chamada sexta parte, é um percentual, né? Um sexto dá mais ou menos aí, acho que 16,66%, se eu não me engano é isso. Esse empregado vai ter esse direito de receber, porque isso está previsto na legislação paulista, na legislação do Estado de São Paulo. Tá? Isso não está previsto na CLT, na legislação federal. Não, está previsto na legislação estadual do Estado de São Paulo. Bom, eu até acho que a competência deveria ser da Justiça do Trabalho nesse caso, tá? Porque apesar do fundamento ser a Constituição de São Paulo, aqui no caso, uma lei estadual ou municipal, né, a relação é uma relação seletista, é uma relação de emprego. Tá? A meu ver, a competência deveria ser da Justiça do Trabalho, como sempre foi. Tá? Mas o Supremo, nessa sua sanha de esvaziar a Justiça do Trabalho, de reduzir, de suprimir competência da Justiça do Trabalho de forma ampla e restrita, né? Chegando ao ponto agora de que talvez a gente não tenha nem competência para julgar mais vínculos de emprego, né? Com base no tema 389, bastaria uma declaração da empresa ou do empregador de que aquele trabalho é autônomo, ou que é PJ, que automaticamente estaria pré-excluída a competência da Justiça do Trabalho. Né? O Supremo vem nessa sanha de redução clara da Justiça do Trabalho e as pessoas não falam sobre isso. Mas, enfim, não vou nem entrar aqui nesse mérito, né, para não me exceder. Mas, enfim, né, o Supremo falou, olha, se o direito for previsto em lei estadual, em lei municipal, então, nesse caso, a competência da Justiça Comum, tá? E aí, é claro que pode gerar decisões conflitantes, o empregado pode ter esse direito reconhecido na Justiça Comum, e isso refletir numa parcela, por exemplo, que ele tenha que receber na Justiça do Trabalho, como uma hora extra, aí ele vai precisar ajuizar uma outra ação, uma ação rescisória, vai dar uma confusão danada isso daqui, a verdade é essa. Né? A decisão do Supremo gera uma confusão danada, né? Porque uma parcela trabalhista reflete em outras, é base de cálculo de outras, né? Vai gerar mais ações, vai gerar mais ação rescisória, mais discussão, mas enfim, é o que o nosso excelso pretório decidiu e a gente vai seguir. Tá? E aqui é uma tese específica, então, sobre como deve ser calculada essa parcela prevista no Estado de São Paulo, que vai valer, claro, para aquelas ações que foram ajuizadas, né, antes da decisão do Supremo
com relação a esse tema de repercussão geral que restringiu a competência da Justiça do Trabalho, ok? Próximo tema, tema 192. A retenção injustificada da CTPS por tempo superior ao fixado na lei configura ato ilícito ensejador de dano moral por presunção, tá? Aqui tem que lembrar o seguinte, CLT, artigo 29, estabelece um prazo aí de 5 dias úteis para que o empregador faça a anotação da carteira de trabalho. Uma vez que contrate um empregado, ele vai ter o prazo de 5 dias úteis, né? E esse, claro, seria o prazo para que ele devolvesse a carteira de trabalho, né? Que ele faça a devolução da carteira de trabalho ao empregado. Lembrando que a carteira de trabalho é um documento de identificação do trabalhador, é um documento que permite o trabalhador se habilitar em programas do governo, fundo de garantia, por exemplo, né? Então é claro que o fato de o empregador não devolver esse documento ao empregado, reter esse documento sem justificativa, é claro que isso é um ato ilícito, tá? É um ato ilícito que deve ser combatido, deve ser coibido, e aqui haveria um dano moral por presunção, quer dizer, um dano moral in re ipsa, que decorre in re ipsa, né? Que decorre da própria situação da retenção injustificada, né? É claro que isso tem que ser visto em cada caso, né? Porque às vezes o período de descumprimento é ínfimo, né? Às vezes o empregador retém ali por uma semana, em vez de 5 dias ele fica 6, 7, 8 dias. É claro que nesse caso talvez fosse aqui uma exceção e coubesse aqui um distinguish, né? Uma situação para não aplicar aqui essa tese, tá? Isso vai ter que ser visto em cada caso concreto, mas em princípio, quanto mais tempo o empregador retiver essa carteira de trabalho sem justificativa, para mim, quanto mais tempo, maior vai ser o valor da indenização, tá? Então, se o empregador retém por 2 meses, vai ser um valor X. Se ele retém por 1 ano, vai ser 2X. Né? Se ele retém por 5 anos a carteira de trabalho, vai ser 5X. Entende? Então, o valor vai ser maior, porque o dano seria mais grave em cada situação, tá? Então, fica aí a tese do tema 192. Tema 193. A projeção do aviso prévio indenizado deve ser considerada para fins de pagamento proporcional da participação nos lucros e resultados. Entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, né? A PLR, ela é devida. Inclusive, esse é o tema da súmula 451 do TST, né? No sentido de que a PLR é devida, sim, de forma proporcional no caso de dispensa do trabalhador no curso do ano, no curso do período aquisitivo. A PLR geralmente vai ser pelo ano inteiro, né? A PLR é em função dos resultados no ano de 2024, por exemplo. Beleza, né? Aí o empregado é dispensado, por exemplo, em setembro de 2024. Né? Ele fica 9 meses, então ele vai ter 9/12 da PLR, proporcional, tá? Então é assim que vai ser, e é claro que o período de aviso prévio se projeta, né? O aviso prévio, a gente sabe que se projeta ao contrato de trabalho, se integra ao contrato de trabalho para todos os fins, tá? Para pagamento de férias, de 13º e também de PLR. Faz sentido? Faz, tá? Mas tem que lembrar aqui o seguinte, o Supremo Tribunal Federal previu lá no seu tema 1046 a prevalência dos acordos e convenções coletivas de trabalho, tá? Salvo se tratar de um direito indisponível. E a PLR, a meu ver, claramente não é um direito indisponível. A PLR é um direito disponível, tá? Isso quer dizer que, na minha leitura aqui, é muito claro que o acordo coletivo de trabalho, a convenção coletiva de trabalho, ela pode conter uma previsão diferente. O acordo coletivo e a convenção coletiva, a meu ver, eles podem estabelecer, sim, né, de forma inequívoca ali, que os empregados, para fazerem jus à PLR, eles têm que completar todo o período aquisitivo, ou têm que estar na empresa, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2024, quer dizer, o último dia do ano. Será que isso pode ser previsto no acordo coletivo? Excluindo a PLR proporcional? Para mim, claramente, tá? Claramente sim. A PLR, indiscutivelmente, é um direito que não é um direito de indisponibilidade absoluta, é um direito, é algo a mais ali que se concede, né? Não é um direito fundamental na relação de trabalho, né? E claramente a norma coletiva pode regulamentar, sim, de forma diferente. A norma coletiva pode excluir o empregado que é dispensado no curso do ano, ou que pede demissão, enfim, que é desligado, pode ser excluído, sim, de receber PLR proporcional, tá? A meu ver, isso poderia ser feito, mas desde que seja feito expressamente. Se a norma coletiva não contiver essa previsão expressa,
vai valer o entendimento do TST. Então, a súmula 451, né, que vai ser interligada aqui ao tema 193 do recurso repetitivo, a súmula 451, claramente, ela tem uma aplicação subsidiária. Tá? Ela se aplica desde que a norma coletiva não exclua os empregados que foram desligados no curso do ano de receber a PLR proporcional, tá certo? E por fim aqui o tema 194 é devida à promoção pelo critério de antiguidade no período anterior ao advento da Lei 13.467 de 2017, na hipótese em que o plano de cargos e salários não prevê a alternância dos critérios de merecimento e antiguidade, tá? Faltou aqui a preposição de, né? O que acontece aqui? Né? A gente sabe que após a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, né, após essa lei, é possível que os planos de cargos e salário prevejam o critério da antiguidade ou do merecimento, tá? E não há necessidade de alternância, tá? Pode ser só merecimento, pode ser só antiguidade, né? Aqui a reforma trabalhista prestigiou a liberdade do empregador de estabelecer o critério que ele entender melhor aqui nas promoções, no seu plano de cargos e salários, tá? Então pode ser que o plano de cargos pós-reforma não tenha mais a antiguidade e só o merecimento. Só que na visão do TST antes da reforma, antes, portanto, de 11/11/2017, era obrigatório que os planos de cargo e salário contivessem os dois critérios alternadamente. Ou seja, a pessoa poderia ser promovida por antiguidade e por merecimento. Antiguidade e merecimento, e tinha que ser respeitado esse critério. Assim como é na magistratura, por exemplo, no Ministério Público, né? Em que as promoções são por merecimento e antiguidade alternadamente, tá? Então, o empregador que quisesse promover um empregado por merecimento, ele poderia, mas aí o próximo empregado promovido seria por antiguidade. Aí o seguinte por merecimento, antiguidade, e assim vai, tá? Então, esse é o entendimento do TST antes da reforma. E aí, se o plano de cargos e salários antes da reforma, então o PCS antes de 11/11/2017, ele só tivesse a previsão do merecimento, ele não tinha previsão da antiguidade, ele só tinha merecimento, né? Então, nesse caso, o empregado poderia postular judicialmente as suas promoções por antiguidade. Por quê? Porque na visão do TST, esse PCS seria ilegal, porque a lei obrigava essa alternância de merecimento e antiguidade. Então, a antiguidade deveria ser respeitada ali, né, de acordo com algum critério que seria estabelecido, e é algo um pouco confuso. É um pouco confuso. Por quê? Porque se o plano de cargos e salários não prevê um critério de antiguidade, né, então qual vai ser o critério que o judiciário vai usar? Ele vai criar um critério de a cada 2 anos tem que ter uma promoção? A cada 3 anos, 4 anos? Né? Como é que vai ser esse critério pelo Poder Judiciário? Ou seria o empregado mais antigo? O empregado mais antigo tem que ser promovido. E aí depois o empregado mais novo pode ser promovido por merecimento, e aí depois volta a ser o empregado mais antigo. Bom, poderia ser nesse sentido, né? Mas é uma liquidação bem complexa, né? Concordam comigo? Que essa é uma liquidação complexa, em que você vai ter que ter os dados de todos os empregados promovidos naquela empresa para saber quando foi promovido por merecimento cada um deles, né? E qual seria o empregado mais antigo na relação de empregados da empresa. Se é uma empresa com 10 empregados, é fácil, né? Agora, imagina uma empresa com 1.000, com 2.000 empregados. Você vai ter que fazer essa verificação, que é uma verificação bem difícil de ser feita, tá? Enfim, né? Fica aqui essa crítica com relação a esse entendimento também, mas é o entendimento do TST, né? Então, a liquidação, a gente vê o que acontece depois, né? Mas vai ser devida à promoção por antiguidade aqui. Beleza? Então é isso, minha gente. Então, com isso, a gente conseguiu fechar, né? Se você está até aqui comigo nesse momento, volto a relembrar, né? O curso de prática está muito bacana, está muito interessante, né? Me dediquei muito aqui a estudar realmente questões aí importantes da prática, né? Aprofundei bastante no recurso de revista, na execução. Tá muito bacana. Nas próximas semanas aí, esse curso já vai estar à disposição, tá bom? Fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.